Olá, aqui é o professor Elison de Andrade e estamos iniciando agora a terceira parte do nosso curso O Poder de Transformação de um Hábito, em que o tema a ser abordado será o papel do líder na criação de hábitos coletivos. E para tal, começaremos esse estudo de caso com um hospital norte-americano, que além de seu reconhecimento como grande centro de traumas, também padecia de uma má reputação sobre a qualidade do ambiente de trabalho. Os funcionários diziam ser esse um lugar horrível para trabalhar, com inimizades profundas entre enfermeiros e médicos, além de turnos de trabalho excessivamente longos. Em meados dos anos 2000, relatos de enfermeiros demonstraram que diversos médicos eram descritos como monstros, pois humilhavam os enfermeiros constantemente. Mas o interessante de ser analisado aqui no curso é o fato de que esses mesmos enfermeiros criaram ao longo do tempo uma série de hábitos, de forma a conseguir sobreviver em um ambiente tão complicado de tanta intriga. Dentre esses hábitos estavam evitar contrariar um médico, pois isso os fazia ser muitas vezes ríspidos; checar 2 vezes os pedidos feitos pelos médicos, que devido ao caos do ambiente comumente cometiam erros; e quando os pedidos estavam errados, na surdina, os próprios enfermeiros garantiam que a dose certa fosse aplicada sem o médico saber. Outro hábito adquirido com o tempo era dedicar uns instantes para escrever de forma legível as fichas dos pacientes para que não houvesse erros nas cirurgias. E por aí vai. E diferentemente do caso já citado nas aulas anteriores da Alcoa, onde hábitos angulares relativos à diminuição de acidentes de trabalho foram cuidadosamente inseridos para motivar o aparecimento de outros hábitos, no hospital, os hábitos surgiam de improviso, entre os enfermeiros, buscando sempre tentar diminuir os efeitos da arrogância de certos médicos. Isso significa que as rotinas não eram projetadas para oferecer a máxima eficiência ou eficácia. Surgiam às escondidas, buscando uma convivência minimamente organizada em um ambiente hostil. O problema, nesses casos, é que da mesma forma que escolher hábitos angulares certos pode trazer diversos benefícios para uma família, uma empresa ou comunidade, quando hábitos ruins são instalados, grandes problemas tendem a surgir. E foi exatamente o que aconteceu no hospital do nosso exemplo. Certa vez, quando um senhor de 86 anos deu entrada com um hematoma no cérebro, o neurocirurgião de plantão foi chamado, quando ainda estava em meio a outra cirurgia. Ao olhar as imagens da cabeça do paciente, pediu que autorizassem a cirurgia imediatamente, pois o caso necessitava urgência. Em meia hora, o homem já estava pronto para ser operado. E, nesse momento, uma enfermeira envolvida no caso disse com bastante receio e medo: Doutor, o formulário não diz em qual região da cabeça é o hematoma. Mas naquele ambiente caótico de rivalidade entre os profissionais envolvidos, o médico sentenciou: Eu mesmo vi os exames, e é do lado direito. É importante dizer que esse procedimento contrariava as regras formais estabelecidas. Era necessário checar novamente. E foi o que a enfermeira tentou mais uma vez recomendar, em vão. O médico, utilizando um modo bastante grosseiro, disse que a enfermeira poderia fazer o que quisesse, mas ele iria começar a cirurgia imediatamente e salvar aquela vida. O caso exigia rapidez. A enfermeira, que já trabalhava no hospital havia um ano, sabia que a cultura organizacional era o cirurgião sempre vence. E assim foi feito. O problema é que, após abrir o crânio do homem, perceberam um erro. Não era do lado direito. Então viraram-no, acharam o hematoma e uma cirurgia que deveria durar 1 hora acabou sendo realizada em 2. E o final da história?
O paciente foi levado para a UTI e faleceu 2 semanas depois. A investigação que se sucedeu ao fato concluiu que seria difícil determinar precisamente se o erro na operação era a causa da morte do paciente ou não. Mas mesmo assim houve pagamento de indenização e o cirurgião foi afastado do hospital. A moral da história é que acidentes desse tipo são inevitáveis em um ambiente de relações tão difíceis, sem comunicação eficiente, onde hábitos destrutivos surgem por negligência de seus líderes, ao invés de serem moldados por meio de um planejamento inteligente. Os comportamentos acabam sendo frutos de sentimentos como rivalidade e medo. Obviamente, esse problema não se dá apenas em um ambiente hospitalar, como no caso em que enfermeiros criaram o hábito de acatar qualquer que seja a opinião do médico. Dentro do ambiente familiar, por exemplo, se não há uma liderança atuante que promova a aquisição de bons hábitos por parte de seus membros, certamente esses hábitos surgirão independente e desorganizadamente. Cada qual fazendo a leitura de sua influência e relação de poder, tratando de criar regras próprias de conduta que tornem o convívio ao menos suportável. Portanto, nesse ponto já se torna possível verificar como é importante que o líder assuma seu papel na criação de hábitos que joguem a favor do grupo, do coletivo, com rotinas que colaborem com a sinergia e que não levem à competição entre os membros do grupo. Pois bem, explicitada a importância do líder dentro desse contexto, se você atualmente consegue verificar que os hábitos das pessoas que compõem sua família, seu ambiente de trabalho ou sua comunidade não estão colaborando para uma relação harmoniosa, saiba que, por mais caótica que seja a situação, hábitos destrutivos podem ser aproveitados como oportunidade para a criação de novos comportamentos. E para dar uma base teórica sobre tal questão, vou lhe apresentar algumas importantes conclusões tiradas por 2 renomados economistas que estudaram especificamente o ambiente empresarial. Suas pesquisas irão nos ajudar a compreender melhor alguns comportamentos relacionados a grupos de pessoas, para depois aprofundarmos no papel do líder dentro do contexto de criação de hábitos. Nelson e Winter afirmam que boa parte do comportamento de uma empresa é proveniente de hábitos que não foram escolhidos de forma consciente e racional, mas são frutos de decisões independentes de cada membro da organização tomadas no passado. Em outras palavras, os hábitos independentes acabam convergindo para uma cultura organizacional. Essa cultura são regras não formalmente estabelecidas, também chamadas de tácitas, que toda empresa precisa para funcionar. As rotinas acabam criando uma trégua entre membros de um grupo potencialmente conflitantes, permitindo que as coisas continuem funcionando dentro da empresa. Uma das grandes contribuições de Nelson e Winter foi trazer à luz um ambiente empresarial muito mais próximo da realidade dentro das pesquisas acadêmicas. Antes, as empresas eram vistas como um local onde todos tinham o mesmo objetivo: gerar lucro. Todavia, com seus estudos, demonstraram que esse ambiente ideal estava longe de ser a verdade no mundo real. Verificou-se que as empresas dificilmente são um conjunto de pessoas felizes e gentis. Na verdade, estão muito mais próximas de um ambiente de competições internas, intrigas, em que chefes chegam a jogar seus subordinados um contra os outros. Só que mesmo nesse ambiente hostil, a maioria das empresas segue funcionando em relativa paz, ano após ano, pois existem rotinas, hábitos que criam as tréguas necessárias para deixar a rivalidade de lado por tempo suficiente, de forma que o trabalho do dia a dia seja feito. Como descrito no livro O Poder do Hábito, hábitos organizacionais oferecem uma promessa básica. Se você seguir os padrões estabelecidos e respeitar a trégua, então as rivalidades não vão destruir a empresa. Os lucros vão entrar e, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai ganhar.
Pense no exemplo de um vendedor que sabe que pode aumentar sua comissão com bons descontos, pois vai vender mais. Porém, geralmente ele tem a consciência de que se todos os vendedores derem grandes descontos, os lucros da empresa podem diminuir muito. Nesse ponto surge a rotina. Vendedores marcam reuniões periódicas e concordam em limitar quantos descontos vão oferecer ao longo do ano, protegendo o lucro de toda a empresa. Veja que, mesmo num ambiente de rivalidade, essas rotinas, esses hábitos organizacionais geram a trégua necessária para que as coisas funcionem relativamente bem. Agora pense adiante. Se você trabalha ou já trabalhou em uma empresa, logo nos primeiros dias de trabalho, provavelmente deve ter sido colocado a par de algumas regras organizacionais formalmente organizadas, acerca de como funcionam as férias, se existe uma previdência complementar privada, ou até mesmo sobre plano de carreira. Também é levado para conhecer outros departamentos, fica por dentro do organograma da empresa e por aí vai. Contudo, suponha que algum amigo recém-contratado pedisse algumas dicas de como se dar bem na empresa que você trabalha. Provavelmente suas informações conteriam pouco das regras formais e se baseariam muito mais na cultura organizacional da empresa tácita, descrevendo quem é de confiança, quem tem mais influência com o chefe, como passar por cima de burocracias para conseguir coisas mais rapidamente. Na verdade, você estaria falando dos hábitos necessários para a sobrevivência do dia a dia. É como se fosse um diagrama de hierarquia secreto, e conhecê-lo se mostra muito mais eficaz que o diagrama formal. Dessa forma, utilizando das ideias de Nelson e Winter, podemos entender por que as coisas deram errado no hospital do início dessa apresentação. Tal organização tinha criado rotinas que geravam uma paz muito frágil entre enfermeiros e médicos. Apesar de funcionar a maior parte do tempo, uma trégua desequilibrada, que não gera uma paz real, acaba falhando quando menos se pode. Lembre que apenas os enfermeiros estavam cedendo para manter a trégua. Era uma trégua unilateral. E no momento de decidir qual parte da cabeça do paciente deveria ser operada, esse esquema acabou falhando. Entretanto, a solução para tal problema vai além de criar tréguas mais igualitárias. Passa principalmente pela função do líder em cultivar hábitos que não só criem uma paz real e equilibrada, mas também deixem absolutamente claro quem está no comando. Continuando com o caso do hospital norte-americano, após o incidente com o paciente de 86 anos, muitos outros erros ocorreram. E como já foi mencionado nessa videoaula, um bom líder pode aproveitar esses momentos de crise para inserir bons hábitos. E foi isso que aconteceu. Quando a doutora Mary Cooper assumiu o controle de qualidade do hospital, disse que as críticas que apareciam em jornais, televisão e da própria sociedade não eram tão ruins, pois poderiam se transformar em uma oportunidade única. Foi então que o hospital fechou todas as suas unidades durante um dia inteiro e colocou todos os funcionários em um treinamento, enfatizando a importância do trabalho em equipe e de se dar certa autonomia aos enfermeiros. O chefe da neurocirurgia foi substituído, reformulou-se medidas de segurança cirúrgica, instalaram câmeras nas salas de operação para garantir que os intervalos ocorressem e os checklists se tornaram obrigatórios. Além disso, um sistema de denúncia anônima foi instaurado, permitindo que fossem descobertos a tempo problemas que pudessem colocar em risco a vida dos pacientes. O interessante é que tais mudanças já haviam sido rejeitadas diversas vezes. Porém, com uma crise instalada, todos se tornaram mais abertos a concessões. Essa era a oportunidade que a doutora Mary Cooper falara. A crise propiciava um terreno muito bom para a mudança. E é nesse ponto que o papel do líder se mostra tão importante. Conseguir identificar essas crises
e, em certos casos, até prolongar propositalmente o senso de emergência, o senso de crise, fazendo com que grandes transformações de hábitos ocorram. E foi exatamente isso que ocorreu no hospital citado. Aproveitando-se da crise para mudar, a partir de 2009, após serem implantadas diversas alterações, nunca mais erros grosseiros aconteceram. E mais, a instituição acabou recebendo um prêmio de enfermagem de tratamento intensivo, tamanha a qualidade dos seus serviços. E o mais importante é que os relatos dos enfermeiros e médicos, depois de todo esse processo, foram unânimes em dizer que o hospital parecia um lugar totalmente diferente. Só para citar um exemplo, em 2010, uma jovem enfermeira estava dando assistência em uma cirurgia de rotina, quando o médico começou a ler um checklist pregado na parede para toda a equipe antes da cirurgia. E ao terminar sua leitura, o médico perguntou: alguém tem alguma dúvida? E olha que esse médico era renomado, cheio de prêmios e poderia ser o mais arrogante dos profissionais. Mesmo assim, devido ao novo ambiente organizacional, a enfermeira novata complementou: gostaria apenas de lembrar que precisamos fazer uma pausa entre o primeiro e o segundo procedimento, algo não mencionado no checklist agora feito e muito importante. Ao contrário dos anos passados, o médico agradeceu e disse que iria inserir esse ponto no checklist em sua próxima cirurgia. Então, que lição podemos tomar desse capítulo do livro O Poder do Hábito? Primeiramente, gostaria de falar sobre a importância do papel do líder dentro de uma família, empresa ou comunidade. É preciso que a líder ou o líder tenha consciência que, mostrando ou não a direção correta, os hábitos relacionados à convivência se instalarão, para o bem ou para o mal. Está nas mãos do líder, da líder, decidir assumir ou não essa responsabilidade de mostrar o caminho. Também é preciso compreender que, da mesma forma que um hábito angular é poderoso em criar outros bons comportamentos, quando maus hábitos são incorporados dentro de um grupo, eles podem ser bastante nocivos, levando a resultados desastrosos. Mesmo que haja algum tipo de trégua e aparente normalidade, nos momentos mais delicados, esse sistema tende a falhar. Dessa forma, cabe ao líder tomar as rédeas do processo de mudança de hábitos. E se a situação for caótica, talvez essa seja a oportunidade ideal para conseguir mais facilmente o consentimento dos membros do grupo. É na crise que grandes mudanças se mostram possíveis. Nesse momento, identifique hábitos angulares interessantes de serem incorporados na sua família ou empresa. Lembre-se que a força de vontade é limitada e precisamos trabalhar muito bem com ela, evitando grandes mudanças e agindo em doses homeopáticas. Use sua liderança para mostrar o caminho, porém dê autonomia, de forma que a pessoa se sinta parte do processo de transformação. Evite usar seu poder econômico de provedor da casa ou de chefe da empresa. Busque adquirir autoridade, que significa conquistar a confiança dos outros membros, independentemente de sua posição hierárquica ou econômica. Inspire com seus próprios exemplos, que as pessoas venham a adquirir bons hábitos, que sejam importantes não só no plano individual, mas também no coletivo. Não deixe o acaso dominar de forma danosa as suas relações interpessoais. Haja, interfira, não se omita. Coloque aos poucos em prática os conceitos apresentados nesse curso e certamente colherá bons frutos no futuro. É isso aí e até a próxima aula.